Bom dia, pessoal! Como estão? Olha só que luminosidade! Bom dia para todo mundo! Oi, gente! Bora para mais uma live! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu e a Regiane nós vamos continuar o capítulo 14 que fala sobre relacionamentos. Nossa, foi riquíssima, riquíssima a live de terça. Hoje nós vamos concluí-la. E aí a gente já vai pro capítulo também 15 que fala sobre felicidade. São assuntos maravilhosos. Às vezes a gente não dá muita atenção, né, ou não dá muito crédito pro assunto felicidade, mas ele é maravilhoso. Bom dia, gente. Que legal vê-los aqui. Rodrigo, a Thaís, Marília, a Elisete. Já estou aqui com meu chimarrão para aquecer. Deixa eu colocar aqui também o título dessa live. Bom dia, Regiane. Deixa eu chamá-la. Bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bem? Coisa boa, tudo bem? E você, como está? Maravilhosamente bem. Você me vê? Não, Ai! não Sério? vou, não Eu vou te fico... ver hoje. Hoje nós vamos ter que fazer de novo sem nos vermos. No caso, eu não vejo você. Sim, que interessante, né? Que baita exercício. Olha quem já está pedindo colo. Adivinha, né, Rejane? Olha, Que você não é acertou? incrível. Esse bichinho tem uma paixão pelas lives. Eu acho que ele tá que nem nós duas, né? Ele tá na mesma vibe, na mesma conexão. Eu acho, porque eu estava mesmo colocando no grupo o convite da live. Eu não falei nada, eu só estava escrevendo, assim, falei nada, digo, som, né? Só eu estava escrevendo lá no grupo e ele veio lá do quarto pra cá. Eu pensei, meu Deus. Olha, Esse, ah, gente! Se não tem um amor maior nesse mundo, né? Não tem. Acho que essa questão do amor dos bichos pelos seres humanos, né? É muito ensinamento para nós, né? Não adianta, se nós formos observar esses serzinhos ali, a gente tem muito para evoluir ainda. e ele sente, ele quer estar junto. Então, aí eu tava olhando ele ontem. Ontem, nossa, com esse frio que tá fazendo, ontem eu botei um casaco nele. Porque é dentro do apartamento aqui é bem quentinho. Aí botei um Não, casaco e eu fiquei olhando, fiquei pensando assim, olha, cachorro de casaco. não, eu volto e meia, eu penso antigamente, como somos no interior, né? E a gente ouvia muitos pais dizer assim, que bicho é fora de casa, né? Não tem nada a ver, bicho não pode ficar dentro de casa. E às vezes a gente tá ali fazendo uma coisa, a gente encosta neles sem querer e eles dão aquele saltinho, né? De tipo, doeu, você encostou em mim. A gente para de fazer o que a gente tá fazendo para passar a mão neles, né? Aí eu penso, gente do céu, antigamente eu via assim, e o pai às vezes tirava os bichos assim numa força extrema de tirar dentro de casa, ou do caminho que ele estava caminhando. E diga assim, olha, nós já evoluímos muito, mas temos que aprender muito ainda sobre esse amor incondicional. É, mas justamente aquele que diz, ah, não quero isso, não quero aquele outro, quando vê. Tô mesmo escrevendo o título aqui, Regiane. Mas é como E diz, né? assim, Não adianta. aham, Aquilo não. acaba dizendo, rejeitando, tocando pra lá, quando vê, tá junto. E sempre vem, né, que diz assim, tudo que eu julgo, que eu critico, que eu digo que eu não quero, não vou, não posso. Ah, é exatamente isso que a gente está vivendo, é exatamente isso que a gente está passando, né, Flávia? Então, tudo que eu nego, tudo que eu rejeito, eu atraio, eu repito.
Então, a gente tem que cuidar muito do que a gente fala, do não querer, do não desejar, do não estar disponível nesse sentido também. É exatamente isso que a gente atrai, é exatamente isso que a gente vive. Eu digo que o universo não entende o não, né? Então, é isso É. mesmo. Uhum, é Rejeitou, isso. grudou. Rejeitou, grudou. Até rimou. Exato. Nossa, verdade, dá para fazer um post sobre isso aí, né? Aí, vamos ver. É capaz de alguém dizer assim, ó. Se a gente faz o post, cada uma faz o seu ali, mas como diz assim, aí, ó, uma copiando a outra. É, bem isso aí. Mas assim, as leis são as mesmas, né, Flávia? Às vezes eu já me Nada. questionava, porque quando a gente faz a divulgação, a gente vê que as leis são as mesmas. Então eu não adianta eu inventar outra lei, outra regra. É essa lei, são as três leis sistemas que nós hoje usamos muito em nossas vidas, né? Como que lei do direito, da política, que é da advocacia também e desse lado, eles também têm leis, eles não conseguem mudar essas leis por eles. Então, eles têm que fazer a divulgação ou passagem dessas leis de acordo com como são. Não dá para alterar. Tá tudo a serviço, na verdade, né? Claro que Tudo a sim, serviço. claro que sim. Como é amplo isso. Isso rende lives e lives e lives, hein? Depois a gente tem que rever e ir anotando. E por Sim, falar em lei, né? A gente vai continuar, mesmo estava aqui na introdução comentando com o pessoal, que a gente vai continuar então a live do dia, aliás, de terça, que estava falando sobre relacionamento. E aí, falando sobre leis, aqui a gente parou bem na parte do divórcio, né? Não que seja uma, não é uma lei, tá, gente? Não é uma lei. Porém, em alguns casos, o pessoal vai para o judiciário justamente por causa disso. Então, eu particularmente, eu sempre digo assim, quando chega nesse aspecto, vai para cá, vai para lá, né? Coloca o judiciário, alguém quer ser visto. E aí, inclusive, esse capítulo, a gente não chegou ainda nessa parte, né, Rê? A gente vai chegar. Oi, Karina, bom dia. Daí a gente vai falar justamente a mulher que quer ser vista, né? Alguém quer ser visto, por incrível que pareça. Aí nós estamos na página 207, hoje, para quem chegou agora, nós estamos falando sobre relacionamentos. Aí ele fala assim, e gente, assim, ó, vou comentar. Não, para quem não assistiu a live de terça, está maravilhosa. Então aproveitem, depois vocês podem rever, tá aqui no feed, tá no perfil. Daí vocês conseguem pegar o gancho do que nós estamos falando aqui ainda. Mas basicamente assim. Então ele dizia a atitude mental aqui desse rapaz, do exemplo, ele fala assim, que o divórcio em si é uma questão extremamente individual. É uma pessoa que se ela decide, praticamente assim, uma coisa se o casal está de acordo, isso é bem feito, isso é bem realizado. É de comum acordo do casal. Foram até onde conseguiram. Enfim, e a gente diz, né, isso deu certo, de certa forma o casamento deu certo. Até aquele ponto, para aquele momento, para aquela configuração deu certo. Aí, agora, se um dos dois, no caso, não concorda, ainda fica esse laço. Então, isso muitas vezes a gente vê nos atendimentos, né, Regiane? Fica esse laço. Até muito. que e como sistemicamente a gente fala, né? Até que termine com o amor das duas partes, né? E assim, muitas vezes eles buscam deixar vínculos, né? E esses vínculos, às vezes, é um bem móvel ou não há divisão, separação certa em questão dos filhos. Sempre, não vamos dizer separação de não poder ficar com os filhos, mas como se eles não conseguissem colocar o seu limite, um objetivo, algo concreto sobre o que a partir daquele momento se torna uma rotina e seja amigável. E muitas pessoas não terminam o relacionamento por manter vínculos. Eu não separei a questão da casa ainda, não sei como nós vamos fazer. Fica ali muitos anos nesse convívio, não fizer uma legalização da questão da casa ou de um terreno, porque é uma forma inconsciente de manter um vínculo ainda. E a Pessoal gente nem encontra imagina, né? muito.
E a gente encontra muito isso. Ou os móveis dentro de casa não foram divididos. Ah, porque o cara foi morar, ou a moça foi morar num lugar lá e tem tudo. Vamos deixar assim por enquanto. É uma forma de manter vínculo. A pessoa nem imagina. E aí ele tá o inconsciente Não. dela gritando, né? Manter o vínculo, quer ser vista até que se esgote todos os recursos da vida. E entra um outro relacionamento, entram para um outro relacionamento, fazem viver outro relacionamento, se unem, mas não perdura, não fica. Por quê? Eu ainda não terminei ciclo atrás de mim. Então, uma porta aberta do passado, ela impede de ir para o futuro, é uma porta fechada para o futuro, porque essa está aberta, aqui na frente está fechada, então eu preciso primeiro fechar lá atrás, porque eu preciso seguir o caminho. Por isso que existe tanto emaranhamento na questão do relacionamento. As pessoas não, eles só vão para a ordem judicial também, muitas vezes, e não fazem o ajuste concreto do sistema, porque hoje em dia as leis sistêmicas elas têm mais força muitas vezes sobre a minha vida a partir daquele momento do que a própria lei que vem do advogado, né? É. Eu até vou te acrescentar uma outra frase, como diz, negócios inacabados, né? Custam os novos. Aí, quando Exato. negócios inacabados, a gente pode colocar, inclusive, todo tipo de negócio, tá? Inclusive essa sociedade que é o casamento. Exatamente, Flávia. Isso é muito forte. Isso não impede de ter términos de relacionamento, mas assim, terminar corretamente, findar corretamente, com amor, com respeito. E isso muitas vezes a própria briga pós o término ou crítica, julgamento, ainda faz com que eu crie um vínculo forte com essa pessoa. Ainda estou presa a essa pessoa. Se é pela dor, mas eu ainda estou presa. Se é pelo julgamento, ainda estou presa. Quando eu consigo olhar para isso, me apaziguar com tudo que eu vivi, era um relacionamento abusivo, havia alcoolismo, não importa, eu preciso olhar para isso e dizer sim, foi como foi. Eu aprendi muito com isso. E Bert deixa isso muito claro, que relacionamento não são perda de tempo. É. Isso são aprendizados. Acho que uma das maiores escolas, inclusive. Muito, com certeza. E é tão interessante, né? Porque só aí, eu digo assim, nossa, tem muita, muita, muita coisa. Muita coisa. Bom dia, Ana Sofia. Bom dia. E é bem exatamente isso, né? O futuro ele consegue seguir em paz quando o passado também está em paz, né? E aí, aqui nessa página, nessa parte daí, enfim, né? Quando partem, enfim, para o divórcio, quando não tem mais o que fazer, não tem, quando, enfim, essa relação realmente cumpriu a sua missão, ele diz o seguinte aqui. Descobri então que o rapaz, que era o rapaz em questão que estava perguntando sobre o divórcio para ele, né? Descobri que o rapaz sentia um medo constante de que a esposa o abandonasse. Contava com rejeição e acreditava que ela lhe seria infiel. Esses pensamentos se transformaram em obsessão. O que acontece, gente? Sabe aquela história que a gente brinca? Eu costumo brincar muito assim, eu falo assim, tudo aquilo que a gente mais tem medo acontece. Porque o medo ele está em ressonância em atrair essas coisas todas. E aí, então, eu sempre brinco, né? Eu digo assim, ai, que medo de receber um Pix de 5.000. Nesse caso, é uma brincadeira, né? Obviamente. Nesse caso, o rapaz, ele botou no pensamento dele como uma obsessão de que a esposa estava fazendo algo para ele. E aí, é como diz assim, se ele sentir essa rejeição, e novamente citando o sistêmico, tudo aquilo que tu rejeita, tu te afiniza com aquilo. É como se você ficasse obcecado com aquilo que te rejeita ou que você rejeita, de alguma forma. Então, você se torna obcecado. Bom dia, Neuza. E E assim, fala, Regiane, pode falar. porque assim, né, Flávia, você já viu, deve ter ouvido também do amor platônico, né? Eu exijo Sim. amor de alguém que eu muitas vezes não conheço e não me conhece. Isso se torna uma obsessão. A gente fica obcecado por algo que está indisponível. E ali é o que Algo. mais
vezes a gente se torna um processo da gente ser obsessores. Então, a obsessão não é só de desencarnado para encarnado, tá? Existe a obsessão de encarnado para encarnado que é bem mais forte do que esse processo espiritual. E aí ainda vou brincar mais um pouquinho. Falando agora também dos crushes. Ai, daí eu digo assim, às vezes falando em amor platônico, né? A gente às vezes tem assim, aquela paixãozinha por alguém do cinema, alguém da TV que a gente olha e diz assim, eu fico pensando, claro, tudo é energia. Então, de certa forma, a gente brinca, né? Mas fala assim, a gente está enviando uma certa energia para essa pessoa também, né? Eu fico pensando assim, Sim. nisso tudo. O ônus e o bônus de aparecer, de ser famoso, de estar à disposição nesse sentido da imagem, né? Exato, Flávia. E quantas dessas pessoas têm uma luta psicológica muito grande? Porque a pressão, ela existe, por isso eu digo, a obsessão de um encarnado sobre um outro encarnado é mais forte do desencarnado para encarnado. Por isso que o nível da depressão dentro desses autores, atores, é muito grande. A luta psicológica é muito grande. Exatamente. E aí ele fala que a atitude mental dele, desse rapaz, no caso, né, do esposo, que não queria a separação, ele disse assim, o que ele não queria, entre aspas, né, Regiane, porque de forma inconsciente ele estava vibrando para isso. A atitude mental dele era de separação e de desconfiança. A mulher, então, lhe demonstrava indiferença. O que que acontecia? A mulher sentia essa vibração, correspondia e colocava isso em ação. Naturalmente, o esposo dizia que a culpa era dela. E aí, então, o resultado não seria diferente disso, era indiferente, né? É, e aí ele diz aqui, há uma lei simples, é muito simples, ação e reação, a gente aprende isso na escola, gente. Ação e reação, causa e efeito. O pensamento é a ação e a resposta do subconsciente é a reação. Aí a esposa, enfim, abandonou o lar e pediu o divórcio. Exatamente o que ele temia e acreditava era o que aconteceu. Então, observem o pensamento de vocês. O que o autor está naturalmente aqui nos dizendo é: observe o pensamento, aquilo que você vibra é o que vai acontecer. Novamente, tá? Eu acabei de fazer um post dizendo assim: suas escolhas não precisam ser uma sentença. A questão é: estejam atentos àquilo que vocês pensam. Aquilo que você pensa é o que você vai atrair. Então, naturalmente, mudou o pensamento, mudou a questão. Mudou isso, mudou aquele outro. É instantâneo, gente. É instantâneo. Exato. E aí eu gosto muito de dizer assim, não precisa ser um carimbo, uma sentença. Porém, entretanto, contudo, como se diz, todavia, plantou, colheu. Reação, ação e reação. Aí ele diz aqui, todo divórcio começa na mente. Eu diria um pouco mais. Toda ação começa na mente. Vamos um pouco além, né? Além do não só o divórcio, toda ação. E aí ele diz o seguinte: o divórcio começa na mente, porque em primeiro lugar são os procedimentos legais. Aliás, vem o desejo depois dos procedimentos legais. Esses dois jovens do exemplo aqui da questão, eles viviam cheios de ressentimento, medo, desconfiança um do outro. E aí o que acontece? Quando tem espaço só para isso e não tem um espaço para as virtudes e para esse algo construtivo, acontece essa ruína. Tais atitudes enfraquecem, esgotam e debilitam o ser. Aí o que ele diz assim, em geral nesse capítulo, coloquem aquilo que constrói, aquilo que edifica, aquilo que fortalece. E aí depois ele, passado um tempo, ele diz aqui por minha sugestão, o casal então voltou a viver junto e tentou a terapia da oração. Quando, novamente, tá, gente? Quando ele fala aqui em oração, não é aquela oração coloquial que a gente entende, a oração religiosa. É uma oração no sentido verbal, né? De proclamar aquilo, de dizer, de clamar, falar. Dizemos assim, aquela base espiritual, estrutural, né, que a gente fala, que é a união, o estar juntos, né, ter a Exatamente. visão de futuro. Quando a gente percebe que há término, quando o relacionamento acabou,
quando já não há mais propósitos, né? E aqui já não tinha mais propósito, porque eles só olhavam para trás. Quando a gente só olha para trás pelo medo, pela raiva, pela ganância ou pelas mágoas, não vai. Quando não há mais intimidade, quando não tem mais troca, não há o equilíbrio da troca, né? Então, nesse lugar é o fim do relacionamento. Por isso que ele fala ali no capítulo sobre ter a base espiritual, né? Da conexão de estarem juntos e olhar para frente e não para trás. Ter propósitos, né, Flávia? Exatamente. E aí, logo em seguida, o autor aqui ele já traz um outro subtítulo. Ele diz o seguinte: a esposa que reclamava, ou a esposa que reclama sem parar. Ou seja, que tanto ela quer falar que essa pessoa não ouve, que o marido não ouve, que vazio, que necessidade imensa que ela tem de, né, precisa preencher isso. E aí ela coloca como reclamação. Aí ela diz assim: muitas vezes o motivo das reclamações da esposa é que não consegue atenção. Quando eu li essa frase, eu li várias vezes no livro e já só essa frase agora li, reli, e agora lendo em voz alta aqui para vocês também, novamente. Parece que eu estou falando de uma criança, né? Muitas vezes o motivo das reclamações da esposa é que não consegue atenção. Às vezes, quem é que grita no mercado? Quem é que faz, né? Que deita no chão e se contorce? Não é uma criança chamando a atenção da mãe? Que quer alguma coisa na gôndola, na prateleira? Então, exatamente, às vezes a gente toma as dores, umas dores de criança e vai para essa relação como uma criança. Aí ela diz assim: tudo que ela queria era justamente a atenção do marido, né? Então, faça-lhes o que ele recomenda para o marido. Faça-lhes elogio e exalte os seus pontos fortes. E aí, quantas mil vezes a gente está numa relação e a gente olha para o outro e só exige, só pede, só reclama e esquece que o outro não tem só o lado ruim, tem os pontos positivos também. Aí o que ele diz aqui? Ressaltar os pontos positivos é como um fermento, né, para a relação, como diz? Algo que fortalece, fortifica. Um E fortalecedor. assim, Flávia, a gente, querendo ou não, a gente entra num relacionamento em projeção. A gente sempre está em projeção. Total. A gente precisa prestar muita atenção à forma como nós projetamos o nosso relacionamento, a quem nós estamos projetando. O que nós estamos esperando nesse relacionamento? Eu estou entrando aberta ou estou entrando com exigências? Se eu entro com essas exigências, a quem estou exigindo? Será que realmente é do meu parceiro? Isso a gente aprende com o passar do tempo, quando está no relacionamento, a gente vai buscar autoconhecimento, a gente entende que não é o outro que está errado. Se eu estou brigando, estou exigindo, não é sobre o outro. É sobre uma carência, uma falta, um vazio que habita em mim. Se eu estou preenchida, eu não preciso exigir, porque as coisas têm que ser livres. Outra coisa, né, Regiane? Falando em projeção, para além de projetar tudo isso, essa carga em cima do outro, a gente ainda quer mudar o outro conforme o nosso desejo, conforme a nossa Exato, visão de mundo, conforme as nossas crenças. exato. Estamos em constante exigência. E aí começam os ciúmes também, né? Ah, porque o cara não faz isso lá fora, papapá. O ciúme sempre vem para nós em forma de querer muitas vezes expulsar o outro, tirar para fora. A traição é um equilíbrio, né, Flávia? É Sim. equilibrar. É incrível Mas que o pareça, né? ciúme é bem isso aí. Então, prestar atenção, ali tem muita coisa linda para ser vista, né? Parece um papo de louco, como se diz, mas por incrível que pareça, o que está por trás disso tudo. E aí, tem, inclusive, esses dias ainda falei para uma cliente maravilhosa, eu ainda falei para ela assim, que interessante. Nós estávamos falando sobre os florais de Bach e uma das essências falava sobre procurar, como diz, transformar o outro pelo exemplo. A gente transforma o outro pela nossa mudança. Assim como a gente faz para nós, a gente transforma em nós, a gente consegue ser esse espelho.
Aí não adianta, eu tô projetando no outro, querendo que o outro mude, seja de tal jeito, de tal forma. É muito esforço, é muita energia que você coloca sobre o outro. E é como se diz assim, imagina, o outro não quer saber de ser mudado, ele quer saber de ver, ele quer ter um ponto de referência. E aí a ideia é que, por exemplo, a gente mude nós a tal ponto que isso transpareça, isso seja natural. E aí, a, aqui o autor ele fala assim, poucas maneiras são tão rápidas, e vou colocar eficientes, inclusive, são tão rápidas e eficientes de afastar o companheiro do que querer moldar o outro, querer impor algo. Essa pessoa sai correndo na hora. Nossa, quase instantâneo. Daí ele fala outra coisa aqui também, agora falando do marido, tá? Bom dia, pessoal, para quem está chegando. Sejam muito bem-vindos. Aí ele fala que eu achei tão interessante o marido macambúzio. Achei tão interessante essa palavra, macambúzio. Aí eu pensei, se vou procurar macambúzio, vou procurar o que que é. Aí, macambúzio é no sentido de... Ele é triste, ele é fechado, ele é sério. Aqui ele bota assim, emburrado. Se começar a ficar emburrado ou mórbido, por exemplo, contra a esposa por causa de coisas que ela disse ou fez, o marido está psicologicamente falando ou cometendo adultério. Ou seja, gente, é como se ele tivesse falando mal da esposa, ele está olhando para a esposa assim e não precisa falar verbalmente, ele está projetando na esposa toda essa carga, ele está traindo a relação. Se ele fala positivamente, ele está, na verdade, como diz assim, ele está alimentando essa relação. Quantas vezes em pensamento a gente está praguejando o outro, né? Só por aí a gente. É o princípio da traição. Aí eu achei tão interessante quando ele fala assim. E outra, né? Estar emburrado ou mórbido contra outra pessoa. Imagina quanta projeção realmente tem aí. E aí ele coloca que um dos sentidos do adultério e idolatria, que significa dar atenção ao que é negativo e destrutivo. Esse é o verdadeiro sentido, tá, gente? Ou unir-se mentalmente a isso. Quando em silêncio alimenta ressentimento contra a esposa e vive cheio de hostilidade contra ela, o marido comete então esse adultério. Ou seja, não é nem somente contra a esposa, mas é contra o terceiro elemento dessa relação, né, do casal, que é o que liga eles, que é, enfim, o relacionamento. Ele não está sendo fiel aos votos matrimoniais. Então, que são de amá-la, protegê-la e respeitá-la de todos os dias de sua vida. Aí, fale. Sim, pode falar. Bom dia, Lia. Bom dia, Cris. Daí ele coloca aqui. Adote uma postura de tolerância. No fim, você encontrará paz e harmonia. Plante e colha. Ação e reação. Plante postura de tolerância e, enfim, você encontrará paz e harmonia. Não há outro resultado, não tem. Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Norma. Fale, Regiane, você iria falar? Sim, e assim, nesse lugar ali que ele fala que fica emburado, essa é uma das formas mais agressivas, né? Então, muitas vezes a gente fala sobre a agressão e a gente vê que é só física, mas nesse lugar ali a gente se torna os maiores agressores, tá? Porque o silêncio ele agride também a outra pessoa e principalmente de uma forma que a gente não se expressa qual que foi a minha dor naquele momento, o que que foi que aconteceu, o que eu não gostei. Dentro disso, quando eu me torno esse agressor, a gente entra para um triângulo, né? A gente se coloca como uma vítima. E a vítima, quem que é a vítima? É uma criança. Então, tem o culpado que está na busca na situação ali do agressor, que busca um culpado que é a vítima, né? Sou eu a vítima, outro é o culpado e eu estou na postura da criança. Então, o que você falou, quanta dor que tem ali atrás para se tornar tão agressivo contra uma pessoa que talvez simplesmente só falou uma palavra e não era destrutiva, mas já ficou emburrada. A gente vê isso muito nos relacionamentos. Exatamente. Aí outra coisa que ele fala aqui também sobre aquele disse assim, ele botou um título, um grande erro.
eu sempre digo assim, enfim, não há erros, o que há é sempre aprendizados, né? É um pensamento meu, tá, gente? Eu sempre digo assim, eu sempre aprendo, de toda forma. É, e aí o que ele diz assim, poxa, às vezes tu tá lá com umas pitangas meio estragadas na tua pitangueira, no teu pé lá de fruta, e aí você vai chorar essas pitangas com quem não tem nada a ver com a sua relação. Ou seja, com um vizinho, com um parente, né, com um amigo. E aí o que acontece? Ninguém está mais dentro dessa relação do que você e a outra pessoa. É uma relação de duas pessoas. Ponto. Aí, quando você vai lá se queixar, quando você vai levar a situação para outra pessoa, ele vai te dar um retorno do ponto de vista dele, de quem não está nessa relação. Isso é um exemplo, tá, Regiane? Às vezes eu vou falar sobre uma situação com o Charles e eu digo assim, às vezes eu já aviso ele, eu digo assim, olha, esse é um desabafo. Esse eu não estou, eu só preciso desabafar um pouquinho, preciso conversar no sentido, né, preciso desabafar. Eu não tô eu não tô, nesse sentido, eu não preciso, como diz assim, eu preciso primeiro esvaziar para depois saber o que tu tá sentindo e pensando a respeito. Porque senão vira um diálogo. E eu não é que eu tô querendo dizer assim, ó, fica parado igual um boneco parado ali, que tem uma pedra. Não é isso. Só que tem outras vezes que eu falo e esvazio, e tudo que ele vem me faz é me dar um abraço. Então, olha como é acolhedor isso. Né? Eu digo assim, é uma construção de uma boa relação. E às vezes tudo que ele também precisa é que eu também o escute. Não é essa história E assim, ali, quero falar, falar, falar. Só fica quieto. sim, exato. E assim, Flávia, a gente vê também que muitas vezes questões de relacionamento a gente não pode discutir com as mães, tá? Nem com os pais. Por quê? Eles têm uma visão muito diferente. Então, se eles sofreram, muitas vezes é uma forma de dizer: a gente aguenta, isso é passageiro. Então, a mãe não pode ser minha melhor amiga, porque eu Também. preciso buscar isso de uma visão fora do contexto diferente, porque ali entra muito as regrinhas. De dizer isso é certo, isso é errado. E não é sobre certo ou errado. Eu preciso ter uma visão mais ampla. Sai Então, a completamente mãe vai fora da ordem, né? isso para ver, a mãe vai colocar exatamente suas dores sobre suas dores também, né? Então ali Uhum. vai ficar dor sobre dor e eu não consigo sair desse lugar. Exatamente. É uma total projeção uma com a outra. E exatamente como a Lia comentou aqui. Eu faço a mesma coisa. Eu já falo pro marido: olha só. Olha, tô só desabafando. Só tô querendo falar mesmo. É exatamente. Porque se o outro parceiro não ouve, com quem você vai falar? Você vai, nem que seja para ir falar com a vizinha ou com um amigo, enfim, vai falar com um parente, e aí essa pessoa, ela está olhando do ponto de vista dela. Aí já vem as crenças que essa pessoa tem, né? E aí, nossa, é mais informação ainda. Aí ela botou assim, Exato. concordo com a Regiane, exatamente. E Regiane, eu Eu me acho. lembro. Hã? Como? Eu me lembro, minha mãe acho que vai assistir depois a live. Eu me lembro de ser criança e minha mãe falou assim: o pai e a mãe, eles são teus melhores amigos. E sim, Uhum. do ponto de vista dos pais, eles estão disponíveis não só como pais, como amigos também. E hoje, eu como adulta, eu digo assim, que interessante, né? Porque é uma boa forma para os pais de ter a confiança dos filhos. A questão é que para os filhos, eles invertem essa ordem, eles ficam lado a lado com os pais, e aí eles dizem assim, poxa, para os pais eu posso, aliás, para os amigos eu posso fazer tudo. Agora, para os pais, é como se diz assim, os pais têm essa ordem, essa hierarquia, e os pais são aqueles que dão limites. Às vezes os amigos não dão esse limite. E aí, ali, tu já, entre aspas, com perdão da palavra, ferrou tudo. Por isso que Sim, até sim. a gente vai ver no próximo capítulo, aquilo que você fala, a ordem precede o amor. Então, quando tem ordem, tem amor. Quando tem ordem, tem progresso. Exato, e o desabafo pode acontecer muitas vezes à frente do espelho também, tá? Também é bom fazer, de olhar nos seus olhos, se tem uma dor sua, se olha nos olhos, porque a É. resposta, ela literalmente ela surge dentro de nós também. Então, muitas vezes a gente, que nem vocês falam, eu falo desabafo com meu marido. Nem todos estão abertos sobre essa, porque ele já, muitas vezes, dependendo da dor do marido, ele já vai trazer algo pessoal para ele.
Então, às vezes, ali surge um pequeno desequilíbrio. Então, tem essa questão. Está disponível a ouvir o desabafo? Ele vai entender esse desabafo? Será que eu não vou atingir uma ferida dele? Tem isso também. E detalhe, né? A Lia falou que, uau, fiz isso essa semana, desabafei tanto comigo mesma. E é exatamente, porque a gente não para nem pra se ouvir, né? Aí vai querer lá entupir o outro. Também tem esse detalhe. Uma coisa que eu gosto muito de recomendar. Gente, vocês já fizeram o experimento de escrever cartas a si mesmo? Escrevam. Eu Bota é no tão papel. bom. E simples. Queima esse papel. Queima. Não só para transmutar, mas é como um sentido de. é, Tem gente que não precisa nunca na vida ficar sabendo desse papel, nem que vocês partam para outro plano. Isso é tão confidencial, isso é tão maravilhoso, Ai, né? gente, essa semana ainda falei com uma amiga minha e ela diz assim que a Alemanha eles ainda têm o costume de escrever cartinhas. Falei, gente, existe algo mais romântico que isso? Falei assim, pelo amor de Deus. E a mulher disse, não é romântico, isso está atrasado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho Não, isso tão romântico. Uma cartinha de amor para a Rejane, assim, eu ler ela depois. Tão deve ser um lindo. exercício cognitivo, né? Vai chegar uma hora que as pessoas não vão saber o que é escrever no papel com uma caneta. Ai, ai. Exatamente. Assim, a Aí, pessoa diz um atraso, e eu não vejo ser um atraso, eu vejo não. muitas vezes uma forma maior de colocar o amor naquela letrinha lá. Porque tu dedicou um tempo. Eu já acho assim, é interessante quando é diferente da pessoa escrever, até no próprio WhatsApp, né? Agora, entre aspas, tá? A pessoa tá falando por áudio ou ela tá parando para escrever, né? Aí eu fico pensando assim, o fato de escrever tu já tá dedicando um tempo maior. Escrever à mão, então, meu Deus. Sim, lindo, né? E a gente capricha tanto naquela letra, a gente coloca coraçãozinho junto, é tão lindo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Agora eu vou sair um pouco do contexto da live. Olha aqui. Você não tá vendo, mas depois você vê, tá, Regiane? Tá. Eu vou te mandar. Gente, olha só. Vocês lembram desses adesivos aqui? Porque é uma carteirinha de adesivo, Regiane. Pessoal, a Regiane não está me vendo, tá? Então a gente sempre faz umas maracutaia aqui nas lives, como se diz. Pra quem não sabe, pra quem entrou e tá achando que a gente está se vendo, ela não está me vendo. Ai, ai. Bom dia, Simone. Bom dia. Pela primeira vez que entro, já tô gostando. Simone, vou te Ai, que dizer. Seja muito bem-vinda. E qual é a questão aqui? Vou te dizer assim, ó, nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui, ó, O Poder do Subconsciente. Só que é uma leitura comentada. Aí a gente vai comentando, a gente vai lendo. E, enfim, é uma leitura, assim, é muito leve, porque às vezes a gente faz a leitura, mas a gente passa o livro batido. E aí a ideia é que a gente comente para que fique ainda mais rico. A gente traz, assim, não somente a nossa própria interpretação, mas a gente vai aprendendo uma com a outra aqui. E aí o pessoal que vai comentando realmente nos comentários, nossa, vocês vão trazendo também o ponto de vista de vocês, isso é muito bom. Na verdade, vira uma grande roda, tá? Uma grande ciranda isso aqui. Eu tô com o meu tá. chimarrão, a Regiane também, minha outra tá com o Não, chimarrão dela. hoje eu trouxe água porque o meu estômago, meu corpo está estranhando esse componente aqui ultimamente, que tá frio e você não toma tanta água, né? Então estou me policiando. Bom. E aí, falando sobre os adesivos, Flávia, a nossa filha ontem veio para casa com duas cartelas de adesivo, uma da Moranguinho e um do Tom e Cherry, que é da nossa infância lá, sabe, que a gente assistia esses desenhos. E olha que Sim. incrível isso. Ontem eles tinham festa junina e ela trouxe isso da pescaria deles lá. Que lindo. Que delícia isso. Que delícia. Sim, maravilhoso. E aí, aqui, então, ele fala assim, nesse exemplo, dessa parte do livro, ele fala o seguinte, que a esposa, ela estava na relação, ela disse que ela não se sentia ouvida, o que que ela fez? Ela foi ser ouvida por alguém de fora. E aí ela foi lá dizendo assim, a esposa estava, na verdade, nesse ato, ela estava degradando e amesquinhando o marido diante dos olhos dos outros com quem conversa. Além disso, enquanto fala e insiste em falar dos defeitos dele, cria efetivamente esse estado em si mesma. E a Nossa Senhora, é aquele ditado que fala, né? Quando. Deixa eu ver se eu vou acertar, tá? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. É um trocadilho, mas ao mesmo tempo é.
Se alguém vem me reclamar de algo ou alguém, eu sei muito mais de quem está reclamando do que propriamente daquele que é o fundo da questão. Então, quando alguém vem trazer um tema, inclusive para os atendimentos, eu fico pensando assim, o que tem por trás? Porque nunca, a questão nunca é a questão. O problema nunca é o problema, aliás. Então, se a esposa vai reclamar do marido para alguém, sim, a gente considera que tem um marido ali. A questão é, o que tem nela que está tendo falta ali? Que não está tendo. Qual é o ruído, afinal? Que não está tendo o diálogo entre eles. Aí o que ele diz aqui, né? Na verdade, quem está pensando e sentindo isso é ela. E como pensamos e sentimos, assim somos. Curioso, não? E aí, parentes, via de regra, nos dão, ou dão conselhos errados. Ai, 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 meu Deus. O conselho é, em geral, tendencioso e preconceituoso, porque nunca é oferecido de forma impessoal, nunca é de forma neutra. E qualquer conselho recebido que viola a regra áurea, que é também uma lei cósmica, não é bom nem válido. Ou seja, inclusive sistemicamente. É como se eu estivesse dizendo para essa pessoa não pertencer mais. Eu vou te liberar aqui, a grosso modo, vou te liberar para participar de outro clã. E, na verdade, por pertencimento, o que a gente quer? Puxar pro nosso assado. A gente quer puxar essa pessoa ainda mais por lealdade para nossa tribo. Então, tá aí o trocadilho, né? Olha Aí que ele bota incrível, assim: né? vale ainda lembrar que até hoje não houve situação de dois seres humanos vivendo sob o mesmo teto, sem choque de temperamento. Se vocês acharem esse casamento, essa relação, que não tem atrito nenhum, que nunca tenha havido nada, vocês vão observar uma coisa: deve ser uma paz maceira sem tamanho. E nem deve ter contato aí, né? Porque tá tudo num zen, cada um deita no sofazinho e que não precisa nada, né? É. Aí eu fico pensando, esses dias eu assisti um Reels aqui no Instagram. Ah, foi, por exemplo, assim, ó, um casal que estava comentando que eles estavam comemorando 50 anos de casados, bodas de ouro. Aí o filho chegava em casa, cada vez que o filho chegava em casa, a mãe dizia assim: por que teu pai isso? Por que teu pai aquele outro que não sei o quê, que não sei o quê? Aí o filho adentrava, botava o pé na porta assim, e a mãe já dizia: ó, lá vem ele, falando pro filho, né? Aí o filho olhava e dizia: mas é óbvio que lá vem ele. Ele mora aqui dentro. Aí, quando um certo dia o filho foi falar mal do pai, a mãe olhou para ele e disse assim: você não fale mal do seu pai. Ou seja, essa mulher, tudo que ela queria era, assim, ó, botar em alguém a carga que ela sentia no relacionamento. Mas o casal em si, eles não se falavam mais. Então, vamos e viemos, tá, gente? A grosso modo, é como se os três dormissem na mesma cama. A mãe não via que o filho era a parte. Aí puxava o filho para dentro do casamento. E Eu olha só. Eu costumo dizer, tá, Regiane? Às vezes, assim, ó, a gente não faz ideia, tá? Mas isso é desde a época dos nossos avós. Sabe quando se diz Sim, assim, ó, da porta pra fora, o casal reclama, da porta pra dentro se ama? Ninguém vê quando se amam. exatamente. E olha que nem ali nessa parte do filho, é uma forma dela querer anular a parte do pai no filho também, né? Lá vem ele. Claro que ele vem, ele mora aqui de uma forma inconsciente dizer, sim, eu sou parte dele também, né? E muitas É, vezes é uma forma de projetar para o filho uma dor que ela sente sobre essa pessoa ou que vem antes. Então, ali teve uma projeção, e muitas vezes a gente observa que os filhos, a mãe e o filho, o pai e o filho entram em conflito não por eles, porque existe uma parte desse filho que remete muito o marido ou a esposa. Então, eu brigo com essa parte. Então, a gente ouve muitas vezes, mas tu é igual ao teu pai. Nessa parte você é igual ao teu pai, né? A gente ouve tem. muito isso também. Teve um. Agora lembrando também. Agora eu vou falar de algo pessoal. Vou me colocar na roda junto. Eu já me vi. Imagina, são 18 anos de convivência, né, com o Charles. Eu já me vi, eu me dou muito bem com a minha sogra. E aí teve uma vez que eu me lembro, eu não consigo lembrar o contexto agora, mas eu fiz uma piada. E aí era como se na piada foi algo assim, como se eu estivesse dizendo assim: vou, né, eu me colocar embaixo da asa da sogra, vou puxar pro meu assado e vou
vou dizer assim, o Charles é o mal da história. Depois ele vai assistir a live. Mas aí ficou interessante que ela disse assim, é como se nós duas mulheres, nem vou colocar sogra e nora, tá? Vou colocar duas mulheres falando mal de um homem. E aí o contexto era, se a gente for colocar na lupa, a gente diz, poxa, são duas mulheres, mas ela não deixou de ser, pela ordem, a mãe, o filho e a esposa, ou nora, né, no caso. E aí eu fico pensando assim, como sai fora de contexto? Porque depois isso entra como o sentimento dela, como se ela estivesse protegendo uma filha, e não a nora. E olha, e a Simone botou aqui assim, eu faço muito isso. E aí a gente sai completamente do contexto. A gente esquece, a relação é do casal. E sim, gente, pode ser uma brincadeira, mas bem lá no fundinho, eu estou falando às vezes algumas grandes verdades. Né? Então, aí o autor fala assim, poxa, às vezes a gente vai lá falar, porque reclamar do outro, não é só reclamação, na reclamação, a gente tá também quando fala brincando, né, a gente fala grandes verdades. Aí ele bota aqui, e realmente, né, vale lembrar que não houve na história da humanidade alguém que não tenha tido algum tipo de atrito nas relações. Períodos de mágoa, talvez, ou tensões. Jamais, aí é a dica dele, tá? Jamais revele para amigos o lado triste de seu casamento. Mantenha as brigas para si mesma, evite criticar e condenar seu parceiro. Eu diria um pouco mais. Resolva com o parceiro. Resolva com o interessado. Resolva com quem tem que resolver. Ponto. É simples. É, como diz, pode não ser fácil, mas a questão é muito simples. Vai direto no alvo. Simplifica a tua vida. É bem, às vezes eu olho assim, tem questões para serem resolvidas e eu digo assim, ok, o karma é meu, então eu acerto ele, eu vou ter que dar um jeito nisso, né? Então, isso ali é algo que já está dentro de mim, que eu preciso ser visto. E essa pessoa traz isso para mim, ser visto, não para eu fugir. Então, não é sobre o que o vizinho acha, isso aqui é um contexto entre nós dois. O que eu preciso aprender com isso, não é sobre o que a minha mãe precisa aprender com isso. Então, ali é diálogo, e um relacionamento sem diálogo está fadado ao fracasso. Exatamente. Até porque, né? Toda relação, toda, gente, começa pelo diálogo. Não interessa o que for, nem que seja com um oi, tudo bem? Diálogo. Aí ele diz assim, ó, que interessante, né? Assim como ele recomendou antes que a gente, como ele diz aqui na outra página, são projeções, não adianta a gente projetar o outro, também não adianta mudar. Aí aqui ele diz assim, ó, não tente para o marido, não tente mudar a sua companheira. O marido jamais deve tentar transformar a sua mulher em uma segunda edição de si mesmo. Imagine, são esferas completamente diferentes. E mesmo se for um casal homoafetivo, né? Um vai estar mais na polaridade mais masculina e o outro na feminina. Não adianta. Enfim. Aí, a tentativa indelicada de mudá-la é uma afronta, uma declaração de que ela não vale nada como é. Aí é como se dissesse assim, poxa, eu vou te colocar quero te colocar pela minha visão. E quem diz que a tua visão é a melhor? Né? Eu tô, como diz assim, hoje eu tô como para o chicote, né? E aí ele bota assim também. Tentar mudar alguém destrói o orgulho e a autoestima dessa pessoa e desperta antagonismo e ressentimento, que talvez sejam fatais para o laço matrimonial. A receita para o fracasso é esse. Não adianta. Ajustes são necessários, é claro, óbvio isso, né? Nenhum de nós é perfeito. E isso se aplica também no casamento. Nenhuma relação é perfeita, nenhum casamento é perfeito. Até porque a gente já viu, por exemplo, no movimento sistêmico, curiosamente, Regiane, muito curioso, assim, foi lindo de ver, foi muito maravilhoso. Quando, até inclusive no final do ano, também fiz um workshop que eu disse assim, vamos olhar para o perfeito, relacionamento perfeito. Todo mundo, eu não lembro se você estava nesse workshop, mas eu me lembro que todo mundo disse assim, ficou todo mundo maravilhado, empolvorosa, se mexendo na cadeira e disse, ai, vamos olhar o relacionamento perfeito. E aí eu falei assim, olha que interessante, vocês estão o bom disso, o legal disso é que vocês estão se apaziguando com o perfeito. Só que esquecem que o perfeito já está morto. Um apaziguamento com a morte. Dar um sim para a morte.
Então, aquilo que é perfeito não tem que comentar, já foi. Como dizia o meu pai, é a nota 10. A nota 10 não tem comentários. Não tem o que dialogar a respeito, não tem o que melhorar. Tá feito, tá pronto. E aí, Exato. pode falar. E assim, ali nesse lugar, Flávia, a gente tira a força da outra pessoa também, né? Sim. A pessoa tem que ser assim. Se a pessoa é espontânea, ela fala, ela ri, ela grita, ela isso, aquilo, ok, vamos ajustar algumas questões. Mas ali existe algo que ele veio para fazer. É uma questão que ele vai se potencializar pro futuro, que ele vai usar alguma coisa nesse sentido. Em equilíbrio, ele diz assim, sim, é necessário ter ajustes, sim, mas eu não posso impor ele em querer fazer as coisas como eu gosto de fazer. Igual outro momento a cliente diz, que eu queria que meu marido fosse entender esses lados ali da espiritualidade, da constelação. Querida, ele tem outra missão. A missão dele é outra, talvez a sua esteja aqui para apaziguar a sua parte, não a parte dele. E se não tá bom, você não é árvore, você não está plantada ali, você pode mudar, você pode fazer a transição. Expressão, você não é uma árvore. Adoro. Exato, a gente não é árvore, a gente pode mudar de lugar, a gente pode ir em outros lugares, a gente não está plantado, a gente, não é quando a gente é tirado ali que a gente morre. Exatamente. Aí ele diz aqui, se você der uma olhada em sua própria mente e analisar o seu caráter e comportamento, você vai encontrar defeitos suficientes para mantê-lo ocupado pelo resto da vida. Bom dia, Márcia. Bom dia. Aí eu digo assim, poxa, né? Aí se você vai fazer uma análise dos seus defeitos, você vai ver que, né, você não é tão perfeito assim. Deixa quieto. Ai, ai. Aí ele bota assim o seguinte: conversem, né? Conversem, a conversa une. Tem nada mais que une, né? Aí ele bota assim 3 grandes passos para isso. Jamais leve de um dia para o outro a irritação acumulada, causadas por pequenos desapontamentos. Antes de dormir, é a receita clássica, eu digo assim, meu Deus do céu. Quer ver todo casal que tem essa sintonia? Qual é a grande receita? Conversar antes de dormir, não adianta. Resolver antes de dormir. Não deixa para o dia seguinte aquilo que tá ali, né? O espinho no pé, tira em conjunto. Porque senão o travesseiro torna-se seu grande amigo, e esse travesseiro, uma hora, meu Deus do céu, ele cansa também, né? Aí ele diz assim: antes de dormir, tenham cuidado de se perdoarem mutuamente por quaisquer que sejam as palavras grosseiras que disseram um ao outro durante o dia. Quando acordar pela manhã, afirme que a inteligência infinita o orientou em todo o seu comportamento. Envie pensamentos carinhosos de paz, harmonia e amor ao companheiro. E a todos os membros da família e a todo mundo. Olha que bela inclusão isso, né? Incluir a situação entre o casal, porque isso resolve, e ainda desejar o bem para ele. Segundo passo: dê graças no café da manhã. Dê graças pela comida gostosa, pela sua prosperidade, por todas as bênçãos. Ô, Regiane, vou fazer um adendo antes de continuar aqui, tá? Com esse frio, fiquei pensando assim, gente, não tem realmente o que reclamar. Não tem, porque fora que estamos com internet, estamos com luz, num lugar mesmo que esteja frio, inverno ou frio, estamos com roupa, estamos com recurso. Os nossos avós não tinham escolha, não tinham as costas quentes que a gente tem hoje. Então eu estou aqui fazendo live com uma coberta em cima das pernas e eu digo assim, meu Deus do céu, tenho as costas muito quentes mesmo. Não tenho que reclamar. Então, Delícia. tudo que ele está dizendo é isso. Dê graças. Sempre, gente, se vocês fizerem uma lista de 10 coisas, vocês vão ver 15, 20 para agradecer. Muito. Uhum. Resolva que nenhum problema, preocupação ou discurso vão fazer parte da conversa à mesa. A mesma coisa aplica-se à hora das demais refeições. Diga à sua esposa ou esposo: eu reconheço tudo que você faz e lhe envio amor e boa vontade durante todo o dia. Olha que afirmação gostosa é essa. O terceiro passo: marido e mulher devem alternar-se em oração todas as noites. Ou seja, cada um fala um pouco. E aí, um fala, e a gente ouve, o outro ouve, o outro fala e ouve também.
é uma boa dança. Aí ele diz, não espere como um direito seu certas coisas do cônjuge. Demonstre apreciação e amor. Pense em apreciação e boa vontade. Por si só, aí a gente tem a terceira lei sistêmica, né? Lei do equilíbrio. Que interessante. E aí, ou seja, um dá um pouquinho, o outro retribui, o outro dá um pouquinho também, o outro também retribui, e assim vai indo nessa dança. E não em condenação. Pense em apreciação e boa vontade, e não em condenação, críticas e reclamações. A maneira de construir um lar perfeito e um casamento feliz consiste em usar os alicerces do amor. Beleza, harmonia e respeito mútuo. Fé em Deus e em todas as coisas boas. Antes de dormir, leia os Salmos. Aí uma recomendação. Leia os Salmos 23, 27 e 91. Capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. E o 13 da primeira epístola ao Coríntios. E aos grandes textos da Bíblia. Aí uma sugestão do autor. Praticando as verdades que eles contêm, seu casamento será cada vez mais abençoado ao longo dos anos. Aí, vou olhar, vou ler. Uma boa recomendação. E, Rejane, chegamos ao fim do... Agora, chegamos numa parte boa também, que fala sobre o resumo de todo o capítulo, para quem não pegou a live de terça. E aí, vamos lá. Vamos lá. 1. A ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda a infelicidade no casamento. Ignorou as leis mentais e as espirituais, já sabe o que vai acontecer. Rezando cientificamente juntos, vocês permanecem juntos. Cientificamente, o que ele fala observando que para tudo isso, para toda ação tem uma reação, para toda lei, para toda questão, há uma lei que dirige ela, né? E aí, quando o casal faz esse movimento juntos, só tende a crescer. A relação se fortalece. Número 2. A melhor ocasião de evitar o divórcio é antes do casamento. Eu adorei essa frase. A melhor ocasião para evitar o divórcio é antes do casamento. Eu lembro que eu ainda falei assim, aquilo que é acordado, aquilo que é combinado, sai barato. O combinado sai barato. Se aprender a orar de maneira certa, atrairá o companheiro certo. Ou seja, se pediu para o universo de maneira correta, vem a pessoa correta para você. Se você pragueja para o universo, você já sabe que vai ter, vai levar, né? Então, olha. Aqui ele fala, o casamento é uma... Eu mudei um pouquinho aqui, tá, Regiane? O casamento é a união de duas pessoas. Eu já nem digo de um homem e de uma mulher. O casamento é a união de duas pessoas. Porque a gente inclui, enfim, todo tipo de relação nesse caso, né? O casamento é a união de duas pessoas ligadas pelo amor. Seus corações batem em uníssono e eles se movem para frente e para cima, para Deus. Ou seja, coloca-se um terceiro elemento nessa relação, Deus. Bom dia, Miriane. Bom dia. Casamento algum garante felicidade. Olha, isso eu fico pensando assim. Eu queria ver na história da humanidade se soubessem disso. Casamento algum garante felicidade. Não somente pelo casal, mas por aqueles que dizem assim, ó, vou colocar minha filha para casar com fulano. Na verdade, não é pelo casamento, não é pela felicidade do casal, é pela felicidade daqueles que arrumaram um casamento, né? No caso. Eu sempre digo assim, sempre tem interesses maiores nesse caso. Então, casamento algum garante felicidade. Encontramos felicidade pensando nas verdades eternas de Deus e nos valores espirituais da vida. Nesse caso, homem e mulher podem contribuir para a felicidade e alegria recíprocas. É uma construção conjunta, mútua. Você atrai o companheiro. Pode falar, Rei. É todos os dias, né? Se dá a oportunidade de amar e ser amado todos os dias, né? E isso ali é um caminho, assim, para um relacionamento durar, é fantástico, porque em muitos momentos a gente é amado e em outros momentos a gente precisa amar também. Então, os fortes conseguem suportar o amor, né? De estar vulnerável e também estar ali para dar também, né? Exatamente. Eu digo assim, que interessante, né? Suportar o amor.
Que tem gente que acha assim, ah, é lindo, maravilhoso, né? Mas o amor, ele vem recheado de tanta coisa, né? Ele Muita vem coisa. repleto de muitas coisas. E olha só, né, Flávia, a união do amor entre duas pessoas, ali no caso seria entre o homem e a mulher, surge um outro amor, né? Então tem a nova versão do amor. E daí eu tenho um novo aprendizado sobre o amor. Então tem uma nova adaptação de amar. Então não existe só mais o homem, a mulher e a criança e Deus, né? Então o homem, a mulher e Deus. Então existe uma terceira pessoa física. E muitas vezes ali as pessoas não suportam o processo do amar duas pessoas ou três pessoas. Então elas muitas vezes vão para um lado e pendem para o outro. Então ali o suporto eu consigo amar, eu suporto amar. Então amar são essas pessoas essenciais. E eu fico pensando assim, imagine, né? Antigamente, agora não mais tanto. A gente ainda vê famílias grandes, né? Mas, por exemplo, a família do meu pai, parentes não, a parte paterna. Só o meu pai era filho, o oitavo filho de uma família de 9 filhos. Aí eu brinco assim, imagine o mais novo, ele pegou a rapa do tacho, né? Ao mesmo É, tempo, como eu disse, a mãe estava dividida, aquela mulher estava dividida entre o amor do marido e 9 filhos. Haja amor, haja amor. Ou muito seja, aprendizado. a gente diz assim, é bonito, mas ao mesmo tempo a questão é não romantizar, né? É desafiador. A vida é desafiadora. Ela é linda. Mas o desafio que faz com que a gente cresça, não que a gente diminua, né? É, exatamente. Aí o número 5, você atrai o companheiro certo pensando nas qualidades e características que admira no homem ou na mulher. Em seguida, a mente consciente os aproximará dentro da ordem divina. Eu adoro, quando fala a palavra ordem divina, eu digo assim, não adianta. Tem leis que regem, que vêm antes do amor. Botou ordem, dá certo. Você tem que instilar na mente o equivalente do que quer no companheiro. Ou seja, coloque na sua mente aquilo que você deseja. Isso não só para quem está chegando agora, gente. Esse livro ele fala justamente sobre tudo essa questão de manifestação, sobre tudo. Quer comprar um carro? Mentaliza como você quer esse carro. Quer comprar uma bolsa? Mentaliza como quer comprar essa bolsa. Quer fazer um curso? Mentaliza como é esse curso. Aí, como estamos falando de relacionamentos, como você quer esse relacionamento. E outra, você é a pessoa, você é essa pessoa que está disposta a ser igual para a pessoa. Você já é essa pessoa que você quer atrair. Está desejando que o outro seja, mas você já é essa pessoa. Se quer atrair um companheiro honesto, sincero, carinhoso, você tem que ser honesta, sincera e carinhosa. Exatamente isso. Você já é isso que você está querendo. No casamento, você não é obrigado a repetir os erros passados. Quando realmente acreditar que conheceu o tipo de homem ou mulher que idealiza, sua crença se tornará realidade. Acreditar é aceitar alguma coisa como verdade. Ou seja, crenças são verdades. Agora, mentalmente aceite seu companheiro ideal. Não se pergunte, número 8, não se pergunte como, porque ou onde vai conhecer o companheiro pela qual você reza. Isso não é problema seu. Eu adoro. Adoro isso, Regiane. Não se pergunte como. O como, quando e onde não é problema seu. Vá se ocupar de outras coisas. Confie implicitamente na sabedoria da mente subconsciente. Ela tem o poder de realizar tudo aquilo pelo qual você cria. Você não precisa ajudá-la. Vai acontecer de uma forma ou outra. Isso é muito interessante. Pensou, criou. Agora, como não te interessa. Direto e simples. Ai, ai. Aí o número 9. Você comete adultério quando se entrega a ressentimentos, rancor, má vontade e hostilidade contra o cônjuge. Você está vivendo mentalmente com um erro
Respeite os seus laços matrimoniais. É um grande valor esse. Eu adoro o valor respeito. Prometo cuidar, amar e respeitar o fulano de tal durante todos os dias de minha vida. Mesmo que estejamos separados, inclusive. Respeito mesmo que haja separação. Amor mesmo que haja separação. Na verdade, isso é assim, ó, quando as pessoas dizem assim, ai, eu não cheguei nesse nível de maturidade. É justamente isso que precisa ter, maturidade. Maturidade. Ninguém diz pra ficar juntos. Só diz pra ser maduros, adultos. Ponto. E olha que, se a gente olhar para esses relacionamentos anteriores, o que que eles fizeram surgir dentro de você? Em que ele fortaleceu você? Porque você estava em ressonância com essa pessoa para despertar algo adormecido dentro de você. Então a gente tem uma gratidão muito grande pelo que a gente viveu, né? Então não é julgar porque houve dor, houve ferida. Isso também não é esquecer, é se apaziguar, não aceitar reviver esse processo, mas é olhar para tudo isso e dizer, ok, foi Eu fiz isso, parte. eu vivi isso. É. Como? E eu, completando, né? Como diz, né, ninguém se relaciona sozinho, né? Não, exato. Se está ali, é porque se o outro falou, se o outro comentou, se o outro agiu, né? Tem alguém junto nessa relação e esse alguém é você, Exato. por incrível que pareça. Aí o número 10. Deixe de projetar padrões de medo a seu companheiro. Projete amor, paz, harmonia e boa vontade. E seu casamento se tornará mais belo e mais maravilhoso ainda com a passagem dos anos. Esses dias eu vi na TV um casamento de... eu sei que eles eram assim... Eram dois senhores bem pertinho dos 100 anos. A senhorinha morreu... Ela partiu às 7 da manhã e ele às 5 da tarde. Ela estava doente e ele... eu sei que ela tinha uma enfermidade e ele tinha outra. Coisas completamente diferentes. Mas ela morreu às 7 da manhã e ele às 5 da tarde. Como diz assim, e um detalhe, eles se conheceram na adolescência. Na adolescência. Eles entraram para o livro dos recordes como o casamento mais longo da história da humanidade. Que lindo. Então, imagine, né? Olha, E assim, aí, apesar das pessoas que ficaram, né, filhos, netos, bisnetos, se eles tiveram, como eles tataraneto, têm um inclusive. olhar de carinho para isso, porque pensa assim, nossa, o amor perdurou além, né? Porque imagina, não suportou ficar sozinho por esse tempo, o amor era tão grande. E acho que naquele momento, não diminuindo a dor, mas a liberação, a olhar para isso, a forma de amar dos dois, eu acho que ali é o grande aprendizado para aquela família. É olhar e dizer, o amor perdura, não adianta. E eu acho que, como diz, né, o amor é só a porta de entrada, porque tem todo o restante ali. Ninguém, para esses dois, ninguém disse como você fala, né? Nós estamos no ano de 2025, mas eles casaram 80 anos atrás, né? Então, quanta coisa tem aí, quanta coisa passaram. Então, e foi a base forte, né, da relação. Quantos perdões, né, que precisavam ser dados, quantas vezes precisava olhar para trás, olhar um pouquinho, voltar um pouquinho para trás para conseguir internalizar isso, para então seguir em frente, mas ali também houve dores, mas quantos perdões, quantas vezes eles precisavam se perdoar um ao outro. Exatamente. Se eu não me engano, eles tiveram 6 filhos, inclusive. Ai, que lindo, Eu vi, gente. faz 2 semanas que eu vi essa reportagem. O Maravilhoso. número 12. O companheiro reclamador está, em geral, querendo atenção e apreciação. É justamente aquilo que eu falo, né? Clamar, você já está falando. Reclamar é falar 2 vezes. Então, o companheiro reclamador está, em geral, querendo atenção e apreciação. Está ansioso por amor e afeição. Elogie e exalte suas boas qualidades. Mostre-lhe que o ama e aprecia. Tem uma dica aí, né? Nem sempre a forma que o outro te ama vai ser a forma que você quer. Já diz o livro, se eu não me engano,
As 5 linguagens do amor. Às vezes é um tipo de expressão, às vezes tu faz um bolo para a pessoa, faz uma ação, traz um copo de água. E eu já vi uma brincadeira aqui no Instagram que a mulher, a esposa, traz um copo de água pro esposo, ele tá distraído olhando TV, assistindo TV. Aí ela traz um copo e ele fica olhando para ela assim, o que tu quer, né? Ou ela traz um prato bem gostoso, saboroso, e ele fica desconfiado, achando que tem alguma coisa ali dentro. E o cara não come. E eu acho uma das formas mais, assim, eu acho que é mais surpreendentes que eu vi, que é a forma de amar de uma amiga minha que nós fizemos um curso de transpessoal juntas. Ela disse: meu marido vem para casa com um pote de papel higiênico. É uma forma de dizer eu te amo. E ela disse assim: eu precisei fazer um quartinho para guardar os papéis higiênicos. Olha, Gente, olha, pensa. E se essa mulher não entendia, ela ia jogar o papel higiênico fora. Ela dizia: meu Deus, para de trazer papel higiênico para essa casa, pelo amor de Deus, tem chega, né? E ela que, só não entendeu que era a forma de dizer: querida, eu te amo. que Ele será tinha que ele dificuldade significou, de né? expressar. E outra forma que ela dizia assim: ele me trazia o primeiro chimarrão, não importa onde eu estava. Se ele fazia chimarrão, o primeiro chimarrão era meu. Ele trazia, se eu estava no banho, ele sentava no vaso, esperava eu sair do banho para me dar o primeiro chimarrão. Gente, olha só. Cada Não, um, achei cada um incrível com isso seu aí. jeito. Que interessante, nossa. Ah, número 13. Pessoas que se amam nada fazem, que por pensamento, palavras e atos revelem indiferença ou falta de bondade recíproca. O amor é o que faz o amar. O amor é o que o amor faz. Isso aí. Pessoas que se amam nada fazem que, por pensamento, palavras e atos, revela indiferença ou falta de bondade recíproca. Número 14. No caso de problemas matrimoniais, procure sempre aconselhamento especializado. Ou seja, trate com o marido ou a esposa, que é a pessoa da relação, e para além disso, especializado. É isso que estamos aqui, né, Regiane? Duas terapeutas. É, Bom dia, então, Nai. Bom dia, Nice. Bom dia, Cássio. Então, você não procuraria um marceneiro para extrair um dente, nem deve discutir seus problemas com parentes ou amigos. Se precisa de aconselhamento, procure um profissional. Exatamente, eu adorei isso. Você não procuraria um marceneiro para tirar um dente. Jamais tente mudar seu parceiro ou esposa. Essas tentativas são sempre tolas e tendem a destruir o orgulho e a autoestima do companheiro. Além do mais, provocam um ressentimento que pode ser destrutivo para os laços matrimoniais. Acabe com essa de querer transformar o companheiro em em uma segunda edição de si mesmo. Ou seja, quer fortalecer a relação, elogie seu parceiro. Ressalte aquilo que tem de mais maravilhoso. Isso isso passa para além dos defeitos, isso se transcende tudo. Então, é como se diz assim, são escolhas diárias, inclusive, né? Bem como você falou antes, né? A relação é construída diariamente. Olha. Eis que alguém me liga nessa hora. Só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Rezem juntos e permanecerão juntos. A prece científica resolve todos os problemas. E imagine a esposa como ela deve ser, alegre, feliz, sadia e bela. Veja seu marido como ele deve ser, forte, poderoso, carinhoso, harmonioso e bondoso. Mantenha essa imagem mental e vivenciará um casamento feito no céu, que é sinônimo de paz e harmonia. Ou seja, ajuste a lente do seu óculos para olhar o parceiro. olhar para as qualidades é igual quando a gente começa a praticar a gratidão, né? No início é bem Exatamente. difícil a gente ser grato por um dia assim que não foi legal, que não foi tão produtivo quanto a gente desejava, né? Mas se olhar pelo aprendizado que eu tive com aquele processo, eu tenho gratidão por essa dor, por essa dificuldade, por esse obstáculo. E essa forma de olhar a qualidade, e a gente ouve muito, né, Flávia, de dizer assim, meu Deus,
Não tem qualidade, o cara faz tudo errado. Tem qualidade sim, porque senão você não ia ter se casado com ele, você não ia ter ficado com ele, você não ia ter dado o primeiro beijo nele, porque você viu uma qualidade nele. Se a beleza dele é uma qualidade, porque há um cuidado ali. Há a forma física, há uma beleza ali, há uma coisa para agradecer. É um cuidado que ele teve contigo. Se durante esse processo ele perdeu esse autocuidado, qual é a minha parte nisso? O que eu estou fazendo? Então, olhar para isso, olhar as qualidades, é uma questão de trabalho contínuo, diário. Olhar, ele tem essa qualidade, eu nem tinha reparado. E se eu focar na qualidade, eu enxergo. Mas se eu olhar o lado negativo, eu também enxergo. Então, o mundo é de acordo com como você usa as lentes. Como a Flávia diz, vamos trocar essas lentes, vamos focar em um lado bom do meu filho, um lado bom do meu marido, um lado bom do meu pai, da minha mãe. Por quê? São como são. E eu vivo com eles porque eu ainda preciso aprender algo com eles, senão eu não estaria com eles. Eu estaria vivendo no mundo da luz, lá com os monges. Tá tudo certo, vamos lá, ser mestre, vamos ser monge. Mas nós estamos porque temos que evoluir e aprender muito ainda. Exatamente, é. E aí aquela coisa, né? Ninguém é tão iluminado assim que não precise aprender. E o melhor momento, o melhor lugar para aprender é numa relação. E assim, gente, ser iluminado não é um ser que não vai errar, que não vai pecar, que não tem dores, que não tem dificuldades, não tem dias ruins. Não vivam essa ilusão. Não vão ver terapeuta, psicólogo ou qualquer outro médico sem problemas de saúde mentais ou qualquer coisa. Não é sobre isso. É sobre, dentro desse processo, ainda acolher, apaziguar com a dor ou com o sentimento que eu estou vivendo hoje. Exatamente. Ai, Joy, concluímos então? Ai, que capítulo gostoso, Flávio. Vamos voltar a ele. Vamos começar do zero, porque foi muito bom. Rende live, né? Rende live. E, nossa, a minha esperança. Ainda olhei e pensei assim, olha, hoje vai dar tranquilo. A gente vai fazer o capítulo 14 e a gente adentra a página 15. Ah, aliás, o capítulo 15. Que o capítulo 15 são, sei lá, 4 páginas. Aí eu pensei assim, mas daria tranquilo. Eu acho assim, não é pela corrida, né, Flávia? A gente logo já entrou com esse pensamento, não é apurar, não querer que seja uma questão de 1, 2 meses terminar um livro sendo raso. A gente gosta muito dessa questão de dar o tempo, e olhar com profundidade e trazer questões do nosso olhar também, né? Pelo que nós aprendemos, pelo que nós vivemos. E a gente vê cada vez mais que a gente precisa estar aberta a essas questões também, né? E trazer com leveza. As pessoas precisam de leveza para a vida. E acho que essas lives trazem essa leveza pro dia. Como? É sempre pelo propósito, né? E é exatamente isso que tu fala. Exato. E é tão gostoso, Flávio. Eu só tenho a gratidão mesmo por esses momentos tão prazerosos, tão gostosos e poder transbordar o grama que a gente tem de conhecimento, né? E também internalizar, trazer para dentro o aprendizado que vem do outro, né? Então é fantástico, só gratidão mesmo por esses momentos, por essas lives, por essas horas de estar junto com você, com essas pessoas fantásticas. É gratificante e é leve. Olha, eu vou me apropriar das tuas palavras, viu? Vou pegar para mim também. É muito bom. Gente, para quem chegou agora há pouquinho, bom dia, Neide. Para quem chegou, sempre deixa o salva, tá ali no feed. Claro, aos poucos. Olha, bom dia, mãe. Para quem chegou agora há pouquinho, então vai ficar salva. E para quem quer pegar mais algumas outras também, as do início já saíram, então isso é bom, inclusive também para a gente observar, né, Regiane? Como diz assim, aquilo que vai ficando muito tempo ali, a gente não. É muita informação. O pessoal vai chegando, informação vai chegando, e aí a gente precisa dar espaço para outras coisas, para o novo. Então aproveitem, assistam.
a primeira parte dessa live é a de terça, então tá aí uma continuação para essa semana, pelo menos. Então, tá aí, são 2 horinhas que você pode aproveitar, tirar, e o tema é maravilhoso. E rende, né, Regi? Com certeza, é maravilhoso. É bem prazeroso porque são coisas que a gente usa na vida, né? E você não precisa parar, você pode ouvi-las fazendo as suas coisas que você Não, faz, é lavar louça, ou passar roupa, ou tanto faz, você pode ouvir junto com essas questões que você faz no dia a dia. exatamente. E aí, então, na próxima terça, fica o convite para a próxima terça às 8 horas. E aí a gente vai falar, então, sobre a felicidade, que também praticamente, né, entra dentro muito da psicologia positiva e, como diz, o estudo da felicidade, vamos falar sobre ela. Que também é um assunto riquíssimo. Por incrível que pareça, é também escolha diária. Assim como o relacionamento, felicidade também é uma escolha diária. Um decreto, uma determinação. Então, Exato. é bom. Um beijo, minha gente. Um excelente finalzinho de semana para todo mundo. E muito obrigada pela participação. Até mais. Tchau, Gratidão. Rê. Beijão. É. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.